98% das pessoas são controladas pelo diabo. Será que você é uma delas? Calma, eu não estou falando do diabo das religiões. Eu estou falando de algo muito mais sutil e perigoso. Em 1938, Napoleão Hill, o mesmo autor de Quem Pensa Enriquece, escreveu um livro tão perturbador que a sua família proibiu a publicação por 73 anos. Só foi liberado depois que todos morreram. E por quê? Porque nesse livro, Hill conta sobre uma entrevista fictícia que ele fez com o próprio diabo. E o diabo confessa exatamente como ele domina a mente humana. E qual seria a arma dele? Seria a tentação, a mentira? Quem arrisca um palpite? A arma do diabo é algo que você faz todos os dias sem perceber. É um comportamento que você aprendeu desde cedo, em casa, na escola, algo que a Matrix aplaude e até recompensa por ele. E o que ele descobriu? Bem, isso pode mudar completamente a forma como você vai enxergar sua própria vida a partir de agora. Já que você entende o estado mental de Napoleão Hill, destruído e humilhado, vamos para a parte em que a família dele proibiu de ser publicada essa entrevista com o diabo. E antes que você pense, isso é coisa de religião, deixa eu explicar uma coisa. O próprio Hill disse, não importa se o diabo que eu entrevistei era real ou uma criação da minha imaginação. O que importa é o conteúdo do que ele revelou. Então pensa comigo. Depois de 30 anos estudando sucesso e fracasso, depois de entrevistar mais de 500 milionários, mais de 16 mil pessoas, ele percebeu que ainda faltava algo nessa equação. Ele tinha descoberto o que as pessoas de sucesso faziam, ok? Mas ainda ele não tinha entendido completamente por que a maioria das pessoas fracassava. O que impedia as pessoas de aplicar esses princípios simples que claramente funcionavam? E foi aí que ele decidiu ir direto na fonte. Ele decidiu confrontar as próprias sombras. Ele chamou essa força de diabo. Mas entenda, o diabo de Hill não é um ser de chifres e tridente. É uma analogia, uma personificação de todos os hábitos destrutivos, medos paralisantes, crenças limitantes que mantêm as pessoas presas numa vida medíocre. Nada mais é do que o arquétipo do diabo. Arquétipo, para quem não sabe, é um modelo de comportamento, ou seja, o diabo é um modelo de crenças e comportamento malicioso, mentiroso e destrutivo. E quando Hill começa essa entrevista imaginária, a primeira coisa que o diabo exige é ser chamado de Sua Majestade. Sabe por quê? Porque ele dizia que ele controlava e controla 98% da humanidade. Guarde esse número, 98%. Isso significa que de cada 100 pessoas que você conhece, apenas 2 estão realmente no controle das próprias vidas. As outras 98 estão sendo manipuladas por forças que nem percebem. Então Hill pergunta ao diabo, onde você mora? E a resposta é perturbadora. O diabo responde, eu vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Percebe o que ele está dizendo? O diabo não está em algum lugar lá fora. Ele está dentro da sua mente, ocupando o espaço que você não ocupa com pensamentos positivos e harmoniosos. Cada pensamento negativo que você tem é território dele. Cada medo que te paralisa é a arma dele. Cada momento de indecisão sua, vitória dele. Hill, então, faz a pergunta crucial. Qual é a sua arma mais poderosa? E aqui vem a confissão que mudou tudo para mim quando eu li esse livro pela primeira vez. O diabo disse, a arma mais poderosa que eu possuo sobre os seres humanos consiste em 2 princípios secretos de controle mental. O primeiro, o hábito. Através do hábito, ele entra silenciosamente nas profundezas da sua mente e você nem percebe. É um negócio bem gradual, sabe? É um pensamento negativo aqui, uma desculpinha ali, outra amanhã. E de repente, sem que você note, esses pequenos atos se tornaram padrões que criam a sua identidade. Isso é, quem você acredita ser. E essa identidade se torna a sua própria prisão. Hill continua pressionando o diabo. Pergunta lá, mas como você planta esses hábitos? Como você ganha acesso à mente das pessoas?
E a resposta é genial na sua simplicidade diabólica. Eu uso medo. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas e conforme essas mentes germinam e crescem através do uso contínuo de pensamentos negativos, eu controlo o espaço que elas ocupam. Então ele lista os 6 medos mais efetivos para esse controle mental. Anota isso aí, porque eu garanto que pelo menos 2 deles estão operando na sua vida agora mesmo. Primeiro medo, medo da pobreza. Esse é o mais poderoso, porque a pobreza tira a habilidade das pessoas de pensar com clareza. Quando você está desesperado por dinheiro, você não consegue planejar e nem criar. Você só consegue reagir. E pessoas que só reagem são presas fáceis. Segundo medo, medo da crítica. Quantas vezes você deixou de fazer algo porque tinha medo do que os outros iam pensar? Quantos sonhos você engavetou porque alguém poderia rir de você? Esse medo é especialmente cruel porque ele te paralisa antes mesmo de você tentar. Próximo. Terceiro medo. Medo da doença. Pessoas que vivem com medo de ficar doentes acabam atraindo exatamente isso. A mente é tão poderosa que ela pode criar no corpo os sintomas que a pessoa mais teme. Quarto. O medo da perda do amor. Daí vem o ciúme e a possessividade em cima do outro. Aquele medo de ser abandonado. E esse medo faz as pessoas se comportarem de forma que destroem exatamente os relacionamentos que elas tanto queriam preservar. Quinto medo. O medo da velhice. O medo de se tornar irrelevante para o mundo, de perder a utilidade, de ser esquecido. Esse medo faz as pessoas viverem no passado em vez de criarem o seu futuro. Sexto. O medo da morte. Esse é o grande medo, porque existe uma incerteza sobre a morte. Ninguém sabe realmente o que acontece depois. E essa incerteza assombra bilhões de pessoas e as impede de viver plenamente o momento que elas têm, que é o agora. Hume continua perguntando ao diabo, mas como você consegue implantar esses medos em tantas pessoas? E aqui vem a parte que fez a família de Hume esconder esse livro por 73 anos. O diabo responde, eu assumo o controle das pessoas durante a juventude, antes que elas tenham controle das suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por elas. Ele está falando dos pais, professores, líderes religiosos. O diabo continua. Preciso especialmente da ajuda daqueles que orientam as crianças, porque é aqui que eu posso acabar com o pensamento independente e induzir o hábito da alienação, confundindo as mentes das pessoas com ideias de todos os tipos. Você entende a profundidade disso? O diabo não precisa te atacar diretamente, porque ele usa as pessoas em que você mais confia. Usa o sistema educacional que deveria te libertar, mas que muitas vezes te aprisiona em caixas de pensamento. Hume, então, fez a pergunta que todo mundo quer saber. E como a gente vence você? O diabo hesita um pouco, mas acaba respondendo. Ele não queria revelar isso, é claro, mas Hume insistiu, pressionou, e finalmente ele confessa sua maior fraqueza. O diabo disse, eu não tenho nenhum poder sobre qualquer humano que tenha um propósito definido na sua vida. E, além disso, um plano prático para alcançar esse propósito. Você ouviu isso? Segundo Hume, as pessoas com propósito definido são imunes ao diabo. Ele pode plantar medo, tentar criar hábitos destrutivos em você, mas se você sabe exatamente o que você quer e tem um plano para conseguir, ele não tem poder algum sobre você. E aqui está a ironia. A maioria das pessoas nunca define um propósito, nunca cria um plano. Elas vivem no automático, reagindo aos acontecimentos. E isso tem um nome. O diabo chama isso de alienação. Agora vem a parte mais importante desse livro inteiro. A parte que, quando eu entendi de verdade, mudou completamente a forma como eu olho para a minha própria vida. O diabo revelou que a sua arma mais poderosa não é o medo. O medo é apenas uma ferramenta. A arma de verdade é algo muito mais sutil. Algo que você provavelmente está fazendo agora mesmo, sem perceber. Ele chamou isso de alienação. E quando Hume perguntou,
O que exatamente é um alienado? A resposta do diabo foi cirúrgica.